Esse vídeo é para uma apresentação de um trabalho de conclusão do curso de Licenciatura em Computação da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Meu nome é Guilherme e o título da minha pesquisa é Pensamento Computacional por meio de jogos digitais para o ensino da matemática. O avanço tecnológico desencadeou diversas mudanças na maneira como interagimos com o mundo, alterando aspectos como relações políticas, econômicas e sociais. E como parte essencial para o funcionamento da sociedade, a educação também apresentou grande evolução. Hoje dispomos de recursos extraordinários, comparados aos meios utilizados anos atrás, que possibilitam ao educador dispor de mais ferramentas pedagógicas no auxílio à formação de um novo profissional. O emprego de tecnologias educacionais é uma maneira de acompanhar e interagir com essas ferramentas, com a intenção de promover um desenvolvimento educacional mais eficaz e impulsionar o ensino-aprendizagem de forma mais atrativa e inovadora. É necessário destacar que esse processo não se refere apenas à introdução de máquinas ou tecnologias no sistema de ensino, mas à aplicação sistemática na educação dos princípios científicos, que são fornecidos por pesquisas experimentais que apresentam resultados positivos. No Brasil, ainda é escasso o emprego das tecnologias no ensino. Além disso, a estrutura curricular de educação básica não tem um ensino de computação integrado. Entretanto, as habilidades e competências pertencentes à área da computação podem ser integradas ao ensino de matemática. Dessa forma, o uso do pensamento computacional na educação pode ajudar a maximizar a produção acadêmica dos alunos, fornecendo uma experiência de aprendizado personalizada com base em suas características. Sendo assim, uma forma encontrada para despertar e motivar o interesse do aluno, com base no pensamento computacional, foi o uso de jogos para o ensino da matemática, sob a condição de estarem vinculados à construção de um conhecimento científico coletivo, a possibilidade de promoção de discussões e investigações que possibilitem o enriquecimento dos alunos a partir de seus conhecimentos prévios. A falta do domínio adequado de conhecimentos matemáticos pelos alunos, bem como as aulas que em geral são totalmente tradicionalistas, são possíveis fatores explicativos para a falta de interesse dos alunos com a disciplina de matemática. A literatura vem reportando a necessidade de se concretizar o conhecimento matemático dos alunos com base no pensamento computacional, fazendo com que esses alunos se sintam motivados e assim compreendendo melhor os conceitos matemáticos. Com essa visão, os jogos didáticos surgem como ferramentas para a incorporação do pensamento computacional ao ensino básico, e essas novas competências podem fornecer o suporte para um aprendizado mais eficaz. Portanto, investigar estudos nessa vertente se torna necessário para a comunidade acadêmica, apresentando a intersecção entre as competências do pensamento computacional e as competências definidas para o ensino de matemática. Dito isso, o objetivo desse trabalho foi analisar sistematicamente os estudos que tratam sobre pensamento computacional através de jogos digitais para o ensino da matemática, buscando compreender o desempenho e contribuições do emprego do pensamento computacional no ensino. Para isso, realizou-se uma revisão sistemática que buscou fornecer um panorama sobre os trabalhos produzidos com foco na temática pensamento computacional na educação tecnológica para o ensino de matemática dos últimos 5 anos. Essa revisão realizou-se em 3 etapas: o planejamento, que é o momento de elaboração do protocolo de pesquisa, a execução da revisão, que é onde as bases de dados são exploradas e assim selecionam-se os artigos conforme protocolo de pesquisa, e a análise de dados, onde os dados são coletados e sintetizados para serem publicados. Para embasar teoricamente essa pesquisa, foi apresentada uma breve descrição de conceitos importantes que proporcionam um melhor entendimento sobre a interação entre o pensamento computacional e a tecnologia na educação, as tecnologias da informação e comunicação e a educação tecnológica e as dificuldades de ensino e aprendizagem da matemática. Durante o processo, foi observado que os objetivos primários para a inclusão do pensamento computacional no uso de tecnologias no processo educacional têm como premissa auxiliar professores e alunos na produção do conhecimento, cooperando com o desenvolvimento da educação mediante aulas mais criativas e atrativas. Deste modo, o desenvolvimento dessa pesquisa seguiu abordando o uso de jogos como material didático
e sua aplicação no ensino da matemática. O material didático pode ser definido como qualquer recurso ou produto pedagógico utilizado em um processo de ensino, com o objetivo de estimular o aluno e aproximá-lo do conteúdo. Dessa forma, pode-se considerar como material didático os jogos educativos, brinquedos, aparelho de som, cartazes, museus, filmes, ábacos, computadores, internet, entre outros. Definir o que é jogo é bastante abrangente devido ao ponto de vista de cada indivíduo. No entanto, um conceito geral indica que o jogo é uma atividade que proporciona o sentimento de diversão. O desenvolvimento de atividades lúdicas, como os jogos, tem nítidas funções pedagógicas. Elas são empregadas no ensino com o intuito de reforçar os conteúdos trabalhados em sala de aula, tornando o ensino interessante e significativo, onde os alunos conseguem aprender brincando e sem perceber muitas vezes que estão construindo conhecimento. Com isso, sabendo utilizar o jogo no processo de ensino e aprendizagem, pode-se ampliar o nível de habilidades e conhecimento dos alunos. Mas é importante enfatizar que existem as vantagens e também as desvantagens de se utilizar esse tipo de recurso. Conforme apresentado na tabela, observa-se que todas as vantagens indicadas estão relacionadas principalmente com a aprendizagem do aluno, de maneira que ela ocorra de forma mais significativa, buscando com que o estudante participe ativamente do processo da construção do conhecimento e da aplicação dos conceitos estudados. Ao observar as desvantagens e limitações de forma geral, é em relação à má gestão e uso desta metodologia de ensino, bem como a falta de habilidade do professor, que pode interferir diretamente no objetivo desejado, que resulta em efeitos negativos no processo de ensino e aprendizagem. Existem ainda os jogos didáticos online, que estão dentro dos mesmos objetivos, sendo que a tecnologia torna o jogo ainda mais atraente e atualizado. Logo, os jogos digitais, sendo empregados de forma correta, com os objetivos pedagógicos bem definidos, desempenham um papel importante para o desenvolvimento do aluno, promovendo a iniciativa pessoal e coletiva, a solidariedade, o respeito mútuo e a formação de atitudes sociais, sendo um poderoso elemento de motivação no ambiente de aprendizagem. Para uma investigação dentre as publicações sobre o assunto da presente pesquisa, foi realizada uma análise bibliométrica de trabalhos que abordem sobre o pensamento computacional em jogos para o ensino da matemática. As buscas foram realizadas em duas das principais bases de trabalhos científicos internacional, a base de dados Scopus e a Web of Science. A busca na base de dados Scopus foi realizada com os termos de busca pensamento computacional e matemática, limitando o período do ano de 2009 a 2020. A busca retornou um total de 84 documentos. Observa-se que o tema é abordado a partir do ano de 2009, com 2 documentos publicados, estendendo-se até o ano de 2020, com 16. Houve um crescimento da produção de documentos sobre o assunto ao longo desses anos, tendo como destaque os anos de 2018 e 2019, que apresentou um quantitativo de 11 e 18 documentos publicados respectivamente. Utilizando os mesmos termos de busca anterior e limitando o período do ano de 2015 a 2020, a pesquisa na base de dados Web of Science retornou um total de 357 documentos. Esse gráfico apresenta a distribuição dos documentos por área de conhecimentos identificados na base de dados. Observa-se que 92 documentos são da área de educação, pesquisa educacional, 43 das disciplinas científicas em educação e 41 artigos pertencem à área de aplicações interdisciplinares em ciência da computação. Os demais documentos se distribuem em áreas correlatas. Essa análise mostra que nessa base de dados há um maior número de documentos indexados dentro dos termos estabelecidos. Além disso, indica que a maioria dos artigos são relacionados à educação. Sobre o país de origem dos documentos encontrados, esse gráfico apresenta a métrica obtida. Os Estados Unidos aparecem no ranking em primeiro lugar com 136 documentos, seguido da Inglaterra com 43 e China com 32. O Brasil apresenta 7 documentos, resultado este que motiva o desenvolvimento de pesquisas nessa vertente. No geral,
foi identificado nessa revisão sistemática que, embora haja muito trabalho sendo feito atualmente em vários contextos educacionais diferentes, o trabalho relacionado ao pensamento computacional no ensino da matemática em muitos países ainda está em etapa de ou ainda não iniciaram a introdução do pensamento computacional no processo de ensino e aprendizagem. Entretanto, o incentivo para os educadores é a riqueza de ferramentas e recursos como os jogos digitais, que estão sendo desenvolvidos para ajudar a ensinar matemática com base na visão computacional. O presente trabalho constatou que o pensamento computacional pode contribuir para a resolução de um problema complexo, analisando-o e desenvolvendo possíveis soluções, sendo fundamental na matemática. Desta forma, as ferramentas computacionais para o ensino da matemática, como os jogos digitais e softwares de resolução de problemas, são agentes catalisadores que trazem uma possibilidade e experiência consideradas essenciais para o ensino e aprendizagem. As principais categorias de jogos digitais observados na pesquisa são jogos de informação, jogos de esporte, jogos de cartas, jogos de simulação e jogos de construção. Todos esses jogos podem ser utilizados como estratégia didática para trabalhar diversos assuntos da matemática, desde operações simples, bem como para o estudo de geometria. No entanto, no Brasil ainda são poucos os estudos que se faz uso desse tipo de recurso. Isso mostra que é necessário abordar esse tema dentro da formação dos professores, para que o desenvolvimento seja significativo e a educação seja inovadora e tecnológica. Assim, conclui-se que ainda é necessário desenvolver pesquisas nessa perspectiva, para que o pensamento computacional seja implementado no ensino de uma forma agregada e tecnológica.